Olá! Você sabe o que é o Estatuto da Juventude? Se você tem entre 15 e 29 anos, fica ligado que esse vídeo é para você. Em 2013 foi criado o Estatuto da Juventude, EJ, Lei 12.852, que determina quais são os direitos dos jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro, independente de quem sejam os governantes. Mas afinal, para que serve um estatuto? Os estatutos criados na legislação brasileira, como o da juventude, do idoso e da criança e do adolescente, servem para detalhar como os direitos garantidos pela Constituição serão atendidos de maneira específica para uma determinada população. No caso do EJ, a legislação brasileira considera jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, cerca de 51 milhões de brasileiros, ou seja, 24% da população, incluindo os jovens entre 15 e 18 anos, que também são atendidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que funciona em conjunto com o EJ. O Estatuto cria o Sistema Nacional de Juventude, SINAJUVE, estabelece os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e determina que a juventude tem direito à diversidade e à igualdade, ao desporto e ao lazer, à comunicação e à liberdade de expressão, à cultura, ao território e à mobilidade, à segurança pública e ao acesso à justiça, à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil, à profissionalização, ao trabalho e à renda, à saúde, à educação e à sustentabilidade ao meio ambiente. O próprio Estatuto já garante alguns benefícios práticos, como a gratuidade em transportes interestaduais e a meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens de baixa renda. O Estatuto da Juventude tem um conjunto de princípios, normas e padrões que estabelecem que as políticas para a juventude devem buscar o bem-estar, a experimentação e o desenvolvimento integral dos jovens, com autonomia e emancipação, garantindo uma vida segura, baseada na cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação, da valorização do diálogo e convívio com as demais gerações, respeitando a identidade e a diversidade individual e coletiva da juventude. Esses princípios asseguram a participação social e política da juventude de forma direta por meio de representações, reconhecendo o jovem como um sujeito de direitos universais, geracionais e singulares, com direito à criatividade e à participação no desenvolvimento do país. Para detalhar como os princípios serão aplicados, o Estatuto tem diretrizes gerais que aprofundam as orientações para a criação de políticas voltadas para a juventude, para que todas as ações públicas e privadas sigam em uma mesma direção. As diretrizes orientam que as políticas, programas e ações devem ser pensadas a partir da intersetorialidade, com a participação dos jovens na sua criação e aplicação, buscando um diálogo mais participativo com o resto da sociedade. Os agentes públicos ou privados envolvidos no desenvolvimento de políticas para a juventude devem incentivar a ampla participação dos jovens na sociedade, no desenvolvimento integral e nos espaços decisórios, sempre levando em conta suas especificidades e os direitos à saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental. A proposta é garantir meios e equipamentos que promovam o acesso do jovem à produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e ao tempo livre, além de estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informações e produção de conhecimento sobre a juventude. O incentivo à integração dos jovens não se refere apenas ao nosso país. O Estatuto prevê que os jovens devem ser incentivados à integração internacional, cooperação com outras nações, preferencialmente no âmbito da América Latina e da África. E não podemos esquecer dos jovens privados de liberdade e egressos do sistema prisional. Eles também necessitam de apoio e, para isso, se busca a formulação de políticas de educação e trabalho, para que esses jovens possam ser reinseridos na sociedade e no mercado de trabalho com acesso a empregos dignos. Para que tudo isso aconteça, é necessário fortalecer as relações institucionais entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com as redes de órgãos gestores e conselhos de juventude e garantir a integração das políticas de juventude dos poderes legislativo e judiciário com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. É muita coisa, né? A maioria dos jovens nem sabe que tem um estatuto que garante seus direitos e o Brasil ainda tem muito trabalho pela frente para colocar tudo que a juventude precisa em prática. Para te explicar tudo, precisamos de algumas horas, por isso vamos focar esse vídeo no direito à educação, definido entre os artigos 7 e 13, e no direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, que estão entre os artigos 14 e 16 do Estatuto da Juventude.
Mas afinal de contas, o que o país deve fornecer para a educação dos jovens? Bem, em primeiro lugar, é direito de todo jovem a educação de qualidade, com respeito à diversidade e às especificidades, não apenas como espectadores, mas como participantes ativos nas instâncias deliberativas de gestão das escolas e universidades. Por isso, é dever do Estado brasileiro garantir o acesso democrático ao ensino e oferecer de maneira gratuita e obrigatória a educação básica, inclusive oferecendo a modalidade de ensino para jovens e adultos para aqueles que não conseguiram concluir os estudos no período regular. Mas você deve estar se perguntando, então eu tenho direito apenas ao ensino básico e o ensino profissionalizante superior? Calma aí! Os jovens também têm direito à educação profissional e tecnológica, aliadas a outros níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. Além disso, temos direito a cursar a faculdade, tanto em instituições públicas como nas privadas, conforme as regras de cada instituição e através de programas de financiamento estudantil e de bolsas de estudo. E para garantir a equidade social, devem ser tomadas medidas de democratização do acesso e permanência, programas de assistência estudantil e ações afirmativas que assegurem aos negros, indígenas e oriundos de escola pública o ingresso ao ensino superior nas instituições públicas. A educação não é garantida apenas para jovens nos espaços urbanos. O Estatuto também contempla os jovens do campo em todos os níveis e modalidades educacionais. Além disso, os jovens com deficiência devem ser incluídos em todos os níveis e modalidades educacionais, tendo atendimento especializado e acessibilidade com as adaptações necessárias a cada um, de modo gratuito, preferencialmente na rede regular de ensino. Como o Brasil é um país plural e com uma grande diversidade étnica em sua formação, a geografia, o idioma e as condições físicas não devem ser impasses para o acesso à educação. Por isso, embora o ensino seja realizado majoritariamente na língua portuguesa, os jovens indígenas de povos e comunidades tradicionais podem utilizar o seu idioma materno e processos próprios de aprendizagem, assim como é assegurado aos jovens com surdez o uso e o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras. A gente sabe que o acesso universal e democrático à educação ainda não é uma realidade. Por isso, o poder público deve promover programas de expansão da oferta de educação superior nas instituições públicas, financiamento estudantil e de bolsas de estudo nas instituições privadas, com o objetivo de atender cada vez mais jovens, em especial os jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos oriundos de escolas públicas. Tá, mas além de ter acesso à educação, eu preciso trabalhar. Fica tranquilo, nós sabemos disso. Os jovens também têm direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, em condições de liberdade, equidade e segurança, com remuneração adequada e com proteção social. Mas afinal, como garantir que isso aconteça? Em primeiro lugar, é garantido ao jovem a possibilidade de conciliar os estudos com o trabalho, seja em condições especiais de jornada de trabalho, seja com modalidades de ensino em horários que permitam a compatibilização da frequência escolar. Também são implementadas políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, aprendizagem e trabalho, com a prevenção e repressão à exploração e precarização do trabalho juvenil. Além disso, o Estado gera ferramentas para a criação de formas coletivas de organização, rede de economia solidária e incentiva a livre associação. Também cria linhas de crédito especiais destinadas a jovens empreendedores. No campo, o jovem trabalhador rural recebe apoio na organização da produção da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, com estímulo à produção, à diversificação de produtos, à produção sustentável baseada na agroecologia e à comercialização direta dos produtos. Para isso, são realizados investimentos em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais, projetos de infraestrutura básica de acesso a escoamento de produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte e a promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e assistência técnica rural. Para os jovens com deficiência, o Estado brasileiro proporciona formação e qualificação profissional em ambiente inclusivo, oferta de condições especiais de jornada de trabalho e estimula a inserção no mercado de trabalho por meio de condições de aprendizagem. Bom, como a gente disse, é muita coisa. Então fica ligado nos seus direitos. A gente ainda tem muito trabalho pela frente e o Brasil precisa melhorar a aplicação das leis para a juventude.